E mais uma leitura evangélica que vamos fazer, esperando que se transforme numa mensagem de amor para aqueles que o ouvirem. Vamos falar hoje sobre o preconceito. O preconceito num texto do Espírito Ahmed, escrito no seu livro Renovando Atitudes, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto, e que parte de um texto do Evangelho de Jesus, que no Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, com o título Jesus em casa de Zaqueu, e que diz assim: E tendo entrado em Jericó, atravessa Jesus a cidade. E vivia nela um homem chamado Zaqueu, e era ele um dos principais entre os publicanos, e pessoa rica. E procurava ver Jesus, para saber quem era, e não o podia conseguir por causa da muita gente, e porque era pequeno de estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos, ali o viu e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. E desceu ele a toda a pressa, e recebeu-o prazeroso. E vendo isto todos, murmuravam, dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um homem pecador. Entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens, e naquilo em que eu tiver defraudado alguém, pagar-lhe-ei quadruplicado. Sobre o que Jesus lhe disse: Hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Isto em Lucas 19, versículos 1 a 10. Zaqueu era um romano que estava encarregado no território judeu de receber impostos. Era um trabalho que era preciso ser feito, ele era uma das pessoas que o fazia, e portanto era um publicano, como se chamavam essas pessoas. E era muito mal visto pelos judeus, que não gostavam de ser sujeitos a esses impostos, e que portanto utilizavam a má língua, da maldicência para com muitos dessas pessoas que trabalhavam nessa área, onde entre elas existiam seguramente pessoas honestas também, como em todo o caso, em todos os lados. E Zaqueu até mostra, segundo este texto, que se tinha convertido ou que se converteu àquilo que eram os ensinamentos de Jesus e procurou ser um seu seguidor, praticar o bem, emendar aquilo que seria, enfim, de algum modo o seu egoísmo, partilhando a sua riqueza. E, portanto, há aqui uma atitude claramente preconceituosa dos judeus relativamente aos publicanos, como Zaqueu. Ahmed diz assim no seu texto sobre o tema preconceito. Diz-se que um indivíduo atingiu um bom nível ético quando pensa por si mesmo em termos gerais e críticos, quando dirige a sua conduta conforme julgar correto, demonstrando assim independência interior, quando é autónomo para definir o bem e o mal, sem seguir fórmulas sociais, e por fim, quando não é escravo das suas crenças inconscientes, porque faz constante exercício de autoconhecimento. Por nosso quadro de valores ter sido adquirido de forma não vivencial, é que o nosso mundo íntimo está repleto de preconceitos e o nosso nível ético se encontra distante da realidade. Ter preconceitos é, pois, assimilar as coisas com julgamento pré-estabelecido, fundamentado na opinião dos outros. Os preconceitos são as raízes da nossa infelicidade e sofrimento neurótico, pois deterioram a nossa visão da vida como uma lasca que inflama a área do nosso corpo em que se aloja. Aceitamos esses valores dos adultos com quem convivemos de uma maneira e forma tão subtis que nem percebemos. Basta à criança observar um comentário sobre a sexualidade de alguém ou a religião professada pelos vizinhos para assimilar ideias e normas vivenciadas pelo adulto que promove a crítica. De maneira distorcida, baseia-se no julgamento de outrem, quando é válido somente o autojulgamento, apoiado sempre na análise dos factos como realmente eles são. Qual seria então a tua visão atual a respeito do sexo, da religião, da raça ou da velhice, da nação, da política e outras tantas coisas? Seriam formadas unicamente sem a influência dos outros? Será que a tua forma de ver a tudo e a todos não estaria repleta de obstáculos formados pelos teus conceitos pré-estabelecidos? Por não estares atento ao processo da vida em ti, é que precisas do juízo dos outros, tornando-te assim independente e incapacitado diante das tuas condutas. Jesus de Nazaré demonstrou ser plenamente imune a qualquer influência alheia quanto aos seus sentimentos e sentidos de vida, revelando isso em várias ocorrências do seu messiado terreno. Ao visitar a casa de Zaqueu, não deu a mínima importância aos murmúrios maldizentes das criaturas de estrutura psicológica infantil, pois sabia caminhar discernindo por si mesmo. Toda a alma superior tem um sistema de valores não baseado em regras rígidas.
Avalia os indivíduos, atos e atitudes com o seu senso interior, sentimentos, emoções e percepções intuitivas, tendo assim apreciações e comportamentos peculiares. Para ela, cada situação é sempre nova e cada pessoa é sempre um mundo à parte. Em verdade, Cristo veio para os doentes que têm a coragem de reconhecer-se como tais, não, porém, para os sãos ou para aqueles que se mascaram. Zaqueu, vencendo os próprios conceitos inadequados de chefe dos publicanos, derrubou as barreiras do personalismo elitista e rendeu-se à mensagem da Boa Nova. Despojou-se do velho mundo que detinha na estrutura da sua personalidade e renovou-se com conceitos de vida imortal, aceitando-se como necessitado dos bens espirituais. Disse Jesus, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ao dizer isso, o mestre referia-se ao antigo mandamento de Moisés, que impedia toda e qualquer atividade aos sábados, e que ele, por sabedoria e por ser desprovido de qualquer preconceito, entendia a serventia dessa lei para determinada época, porém queria agora mostrar aos homens que as experiências passadas são válidas, mas precisam ser adequadas às nossas necessidades da realidade presente. Nossos preconceitos são entraves ao nosso progresso espiritual. O preconceito é um sinal do nosso grau evolutivo de espíritos imperfeitos que somos. O nosso orgulho faz-nos pensar que somos os melhores. Quando os outros não pensam ou agem como nós, começamos a apreciá-los de forma crítica e a julgar sem conhecimento de causa. Supomos, ouvimos dizer e apontamos o dedo ao que menos bom há no outro, sem o conhecer. O boato, a maldicência, podem destruir a vida de uma pessoa. Não nos esqueçamos que uma mentira de tanto repetida se transforma numa verdade. É o princípio da projeção psicológica. Criticamos no outro o que nós fazemos. É uma autodefesa, um desvio de atenção para o erro do outro. Que muitas vezes é só mesmo um preconceito, uma suposição sobre ele. Não conhecemos. Temos muita dificuldade em sairmos da nossa postura orgulhosa e egoísta para prestar atenção ao que nos rodeia, acontecimentos e pessoas. Por isso não conhecemos verdadeiramente o outro, só superficialmente, como aliás as relações que com ele mantemos. Nem a nós próprios conhecemos bem, nem as imperfeições mais evidentes em nós procuramos perceber para nos conseguirmos corrigir. Criamos o nosso mundo, estamos um pouco como que isolados na multidão. E esse mundo e essa vida egoísta, imaginária tantas vezes, virtual, é o que vivemos. Por isso não temos tempo para nos relacionarmos com o outro, o conhecer, explorar as diferenças e utilizá-las para melhorar as nossas atitudes, comportamentos e ações. Não esqueçamos que o nosso melhor amigo é as mais das vezes aquele que nos critica, apontando-nos defeitos que não reconhecemos em nós. Estamos num mundo de terra, em expiação e provas, e vivemos aqui em sociedade e em família, para que nos possamos ajudar uns aos outros. Onde eu sou melhor, dou o exemplo, e recebo o exemplo daquele que é melhor do que eu em tantas vertentes da vida. É a caridade em ação, a caminho do amor, amor com A grande. Estejamos então atentos, aproveitamos as lições de diferença do outro para connosco e com certeza progrediremos mais depressa na melhoria da nossa condição moral. Mas demos sempre, ajudemos sempre, sem esperar nada em troca. Os bons espíritos nos chamam sempre a atenção para isso. Servir é do que mais precisamos. Acabemos com o preconceito. O que vivenciamos, como vivenciamos, por nossa escolha e responsabilidade nesta vida, é uma das fontes de atitudes preconceituosas. A outra fonte é a dos preconceitos adquiridos nas vidas sucessivas até aqui, por educação e por hábitos adquiridos. A todos eles nos cabe a responsabilidade de eliminar através do esclarecimento. Tentamos então falar apenas daquilo que realmente conhecemos. Tudo o resto é preconceito e pode prejudicar muito aquele que é objeto da nossa atitude inaceitável. Quando somos alvo de ações dessa natureza, seguramente não gostamos também. Sigamos então a recomendação que Jesus nos deixou para a vida. Faz aos outros o que gostarias que te fizessem a ti. Jesus está sempre connosco. Que sejamos dignos desse amor dele por nós, esforçando-nos pela nossa parte, por estar sempre com ele. Que assim seja.